Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor santista. Alexandre aqui com vocês de novo, canal Santos Gol. Viemos aqui hoje para falar mais um pouquinho do Santos. Hoje, segunda-feira, dia 8, né? Quero desejar aí para as mulheres aí felicidades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Que tudo se realize na vida de todas as mulheres, das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas esposas. Quero desejar isso a todas elas. Quero falar para vocês sobre Santos. Santos vai ter uma partida amanhã às 19h15 contra o Lara. Vai ser o nosso primeiro desafio aí nessa Libertadores, né? Porque na verdade é Libertadores, né? Já é Libertadores. Assim como as eliminatórias da Copa do Mundo, se você não passa na eliminatória, você tá fora. Então, se vocês vejam a dureza, é uma semana que começou a temporada e a gente vai estar fazendo o jogo da vida, né? Vamos para cima. E a dificuldade é que o time do Lara, até pelo que a gente apura aí pela imprensa, que a gente procura buscar de informação, não tem muita informação. Não tem muita informação. É um time também que tá se formando, que provavelmente deve estar atravessando grandes dificuldades também. Não é um time de grande expressividade. Já teve um encontro aí com um brasileiro nos anos anteriores aí, sofreu uma goleada enorme. Para esse jogo, o Santos tem que ir com força, com fé, mas tem que ir tranquilo, com força, com gana, mas tem que estar com a cabeça boa. Tem que esquecer o que se passou aí. O Campeonato Paulista é só uma preparação mesmo, né? Ali não houve condições de jogo, o Santos estava melhor no primeiro tempo. Talvez em condições normais e com um time mais qualificado, como estava no primeiro tempo, tivesse um pouco mais solto, a gente poderia ter até saído na frente, a situação seria outra. Vocês têm que levar em consideração que o placar foi uma coisa atípica que aconteceu em decorrência das questões da partida. Mas vamos deixar isso de lado, que isso aí já foi. Voltando a falar do Lara, não tem muito o que dizer, não tem muito o que falar sobre eles, não existem muitas informações. Pelo lado do Santos, infelizmente, a informação é que Marinho não joga. Felizmente vamos sem o Marinho. O técnico Ariel Holan ainda tem uma certa questão com a questão da zaga e o goleiro. Provavelmente o João Paulo vai jogar essa partida, o que no meu ponto de vista é uma boa. Eu falando francamente para vocês, os dois são jovens, os dois são bons goleiros, mas na minha opinião, na volta, os dois tiveram voltas de Covid antes da final da Libertadores. O João Paulo voltou contra o Flamengo, não voltou bem, realmente não estava legal. Depois ele fez mais uma ou duas partidas, inclusive pegou o clássico contra o São Paulo, que eu achei que ele foi muito bem. Foi inclusive arrojadíssimo numa saída de bola, que seria um gol certo do São Paulo ali. Eu sinto ele um pouco mais vibrante, um pouco mais explosivo. E o John, sinceramente, até na minha opinião, não teria sido o titular na Libertadores, na final da Libertadores. Ele voltou também, a exemplo do João Paulo, voltou também um pouco abaixo, um pouco abalado, um pouco abatido. Mas o período vamos dizer assim, cabisbaixo dele foi um pouco maior do que o João Paulo. O João Paulo parece que se absorveu um pouco mais rápido. Mas não é uma crítica, e mesmo que fosse, é uma crítica construtiva. A gente sabe que ele tem potencial, sabe que é muito jovem e que pode melhorar. Inclusive, pela fila mesmo, o João Paulo estava na frente dele. Então, o João Paulo jogando, nesse quesito a gente vai estar tranquilo, né? A gente tem esse conforto de dizer isso. E aí, infelizmente, sem o Marinho ainda, provavelmente ele vai estar improvisando o Giamota ali. Também não tem uma escalação, se eu tivesse alguma coisa, mesmo que fosse um rascunho, qualquer coisa, estaria passando para vocês. Quanto à partida é isso, vamos esperar. Amanhã provavelmente eu consiga fazer um vídeo ainda antes do jogo, informando a possível escalação. O que eu queria falar com vocês de verdade, meus amigos, é uma coisa que eu venho falando sempre, né? Sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, eu participo de outros canais, participo de lives, participo principalmente do canal do Aqui se fala de Santos. Participo desse canal, participo das lives, onde tenho informações também. E eu sempre deixo lá essa minha opinião. O Santos precisa urgentemente se reestruturar. Quando eu digo se reestruturar, é sair do buraco. Você aí que é jovem, que é solteiro, adolescente, esteja vendo esse vídeo, você não tem essa noção. Mas você, meu amigo, você que é pai de família, que tem que dar sustento à sua família, muitas vezes é só o pai de família que trabalha em casa, você sabe como que é. O Santos está nessa situação. O presidente deu uma entrevista onde ele informou, até achei interessante, porque eu nunca tinha tido conhecimento sobre
valores. Todo mundo dizia o Santos deve, o Santos deve, o Santos deve, mas nunca foi informado valores e dessa vez se chegou a um valor. E o valor é pouquinho, gente. O valor é pouquinho. É cerca de 700 milhões. 700 milhões, pasmem vocês. Agora imagine você que está gerenciando a sua família, que você entrou no cheque especial. Vamos colocar aí que você deve lá R$ 1.500 no cheque especial. Se você está devendo é porque você precisou daquilo. É porque você não tem disponibilidade de tirar esse dinheiro de um outro lugar que seja imprescindível para pagar esse limite. E aí você vem, recebe seu salário. Você vai lá, cobra esse limite e usa novamente. E vai indo, e vai indo, e vai indo. Ainda quando assim, meus amigos, você aperta um pouco, deixa de comprar uma carne, isso, aquilo, outro, com outras coisas que sejam supérfluas e consegue pagar. Mas isso em condições normais. Agora eu quero que vocês calculem o Santos. O Santos já tem prejudicado os seus rendimentos a nível de televisão e tudo mais, em detrimento dos outros, de Corinthians, de Flamengo, de Palmeiras e de São Paulo. Então ele já tem uma cota menor. Ele já está sem patrocínio master há bastante tempo. E agora com essa questão de pandemia e tudo, complicou mais ainda. Então vocês imaginem o que é contornar uma situação de 700 milhões, tendo que pagar, né, pela entrevista do presidente, entrevista essa, se eu não estou enganado, foi no Esporte por Esporte. Não estou enganado não, foi. Vocês podem acompanhar, tá lá no YouTube, ouçam por vocês mesmos, tá certo? Onde ele falou que o Santos deve 700 milhões. E que o salário desse mês de fevereiro, dia 5 agora, que foi quitado, graças a Deus. Agora para mais 10 dias aí no dia 15, tem a questão de direito de imagem e tudo mais. E aí ele pretende também, segundo ele, honrar isso daí. Então vocês imaginem a dificuldade que é. Aí você vai dizer para mim, pô, mas o cara não vai conseguir pagar isso numa primeira gestão? Sim, não vai. Mas é o que eu sempre falo. Se não der o começo, não vai. Se você não começar a sair da inércia, você não consegue. Então o que acontece? O Santos precisa urgentemente de se reestruturar, do apoio e da compreensão da torcida. Meus amigos, não dá para exigir. Não dá para exigir. A gente tem que apoiar essa molecada e o Santos tem que fazer dinheiro com esses caras e não tem como contratar. O presidente já foi bem claro. Né? Só para vocês terem uma noção, é pouquinha grana. Nos dias de hoje, vamos dizer assim, que a gente quisesse ajudar o Santos. Quando eu falo a gente, eu não digo nós santistas. Quando eu falo a gente, eu digo o povo brasileiro. O povo brasileiro. Para a gente quitar essa dívida do Santos hoje, vamos supor, e o povo brasileiro fosse ajudar, a gente teria que, em média, cada cidadão, cada habitante brasileiro, cada cidadão brasileiro, né? Cada pessoa, cada RG, toda a população, cada um desses indivíduos teria que doar do seu bolso aí de 3 a 3,50. Vamos supor, R$3, R$3,50. Mas teria que ser toda a população e todos dar esse dinheiro, Santos quitar essa dívida. Para vocês terem uma noção de como é pouquinho. E isto contando com os gastos mensais naturais como a gente tem na casa da gente. Por isso, minha gente, para você que é apaixonado pelo Santos, assim como eu, para você que tem sentimento por essa instituição maravilhosa, é o que eu digo e sempre falo. Não tem jeito. Chegou o momento. Eu sou um menino da fila, certo? A gente teve um título de 97, teve outro de 98, mas que a gente não conta como título, pela grandeza do nosso clube. Então a gente passou aí, eu por exemplo, eu vivi 18 anos de fila. Eu não sabia, eu ia para a escola, eu não sabia explicar porque que eu era santista. E nesses 18 anos, se a gente tivesse tido boas gestões, hoje, ou até um pouco antes disso daí, vamos colocar de 2000 para cá, vocês imaginem se o Santos tivesse já estruturado, quando surgiu aquela equipe de 2002, por um acaso do destino, tá, meus amigos? Por um acaso do destino. Se o Santos estivesse estruturado e tivesse conseguido segurar aquela rapaziada por mais algum tempo formado aquele time, quantos canecos mais teríamos hoje? Quanto teríamos de patrimônio hoje? É esse que é o problema. Então, esse é o momento que vai ter que começar agora a, como disse o presidente, doer na carne. Chegou a hora. O valor, o montante é muito grande.
Se eu não estou enganado, tá, gente? Vou puxar de memória, que eu já falei pra vocês. Eu falo com o coração, eu falo o que me resta é falar com o meu sentimento. Eu tenho minha profissão, tenho minha vida, tenho minha família. E eu falo do Santos porque eu gosto do Santos. Mas muitas vezes eu não tenho tempo de buscar essa informação. Mas eu vou ser leviano e vou dizer. Acho que não vou errar tanto. Mas, por exemplo, no caso do Flamengo, o valor era em torno disso daí também. Ou até um pouco mais. E segundo diz as informações, o Flamengo conseguiu. O Flamengo conseguiu aí acertar essa casa aí. Agora, a gente tem que entender que o Flamengo a gente fala, né? Já é o Varmengo, é o Globo Mengo, é tudo aquilo que, né? A gente tem que brigar por nós mesmos. E o Santos vem aí numa briga independente, batendo de frente com esses caras todos aí, tá? Eu particularmente posso falar, eu sofri com esse tempo da fila, mas essa década de 2000 em diante, o Santos ficou muito tempo no topo aí, graças a Deus. E a gente viveu isso, cara. A gente viveu isso. Então eu acho que vale a pena a gente dar um apoio nesse momento, certo? Para tentar ver se esse clube consegue se reestruturar, porque se a gente mal das pernas nessas condições, nessa situação difícil, a gente consegue fazer tudo isso, imagine se a gente fosse estabilizado. Faça uma linha de reflexão. Imagine se em 2000 o Santos tivesse tudo redondinho, tivesse um patrimônio, pudesse segurar aquele time, né, montado e ainda crescer com uma peça ou outra durante uns 3, 4, 5 anos. Imagine vocês, por exemplo, se aquele nosso time de 2010, né, se a gente tivesse conseguido manter aquele time durante alguns anos aí, como acontece no futebol do exterior. Meus amigos, vocês podem ter certeza que o Santos hoje estaria brigando, estaria fazendo brigas e torneios com times europeus. Basta vocês olharem, basta vocês olharem. Quase todos os times europeus de ponta, se você olhar, você vai ver que tem um jogador de Santos. Tem um jogador de Santos. Houve uma época aí na Juventus que os dois laterais eram ex-Santos. O Danilo, o Alexandre. Né? Aí você vai dizer, não é... Mas tá lá. Tá lá. Compõe o time dos caras que tem milhões. Né? Sem falar de Neymar, sem falar de tanta gente aí que ultimamente o futebol brasileiro não está exportando grandes valores. O maior expoente nessa condição é o Santos. Então eu quero que vocês imaginem se a gente tivesse a condição e se a gente é capaz agora de se doar um pouco e de se dedicar a esse propósito, a esse projeto e apoiar com todas as forças para que lá na frente a gente consiga um retorno muito mais efetivo. Tá certo, senhores? O papo de hoje não foi muito legal, né? Não é muito animador, não é muito divertido, mas é o que é necessário falar. Né? Compartilhe esse vídeo, espalhe esse vídeo aí por aí, para que conscientize todo o torcedor santista no que ele puder ajudar, que ele ajude. É óbvio que a gente não tem culpa das falcatruas que aconteceram anteriormente e que o trabalho de formiguinha, até pelos números que eu falei aqui, vai ficar complicado. Se a gente conseguir convencer todos os brasileiros, cada um a doar R$3,50, a gente paga a dívida do clube amanhã. Né? Mas a gente sabe que isso é uma utopia. Só usei isso como figura de linguagem para vocês terem uma noção do tamanho do rombo. Então é isso, pessoal. Se eu tiver a escalação amanhã no horário plausível, eu trago a vocês aí. No mais, um abraço, uma boa tarde a todos, fique com Deus. Deixe seu like aí, compartilhe, por favor. Compartilhe esse vídeo e peça para as pessoas se inscreverem. Fui!